TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia, apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Jovem morre atropelado pelo próprio irmão. Já era um problema que eles tinham há bastante tempo, né? Já tinha esse atrito familiar. Empresa declara situação de emergência em barragem. O aumento de vítimas fatais por causa da dengue. Isso nos preocupa, né? Mostra aí realmente o surgimento, né, de novos casos, de casos em quantidade significativa. Olá, boa tarde. Nossa edição de hoje começa com imagens da Avenida Pedro de Paula Lemos. O tempo agora à tarde será de muito calor e possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante a noite. Um jovem de 29 anos morreu no final de semana no bairro São Domingos, atropelado pelo irmão. O crime, segundo a polícia, pode ter sido motivado depois de uma discussão familiar. Segundo a Polícia Militar, o autor Germano Neves Drummond Dias, de 29 anos, e Michael Neves Drummond Dias, de 27 anos, iniciaram uma discussão quando se encontraram na casa dos pais. Após agressões, Germano entrou no carro com o filho e Michael continuou as ameaças, momento em que Germano acelerou o carro em direção ao irmão. Michael tinha várias passagens pela polícia, uma delas feita pelos próprios pais após serem agredidos pelo filho. Segundo as versões aí apresentadas pelas testemunhas que estavam no local, bem como a família, já era um problema que eles tinham há bastante tempo, né? Já tinha esse atrito familiar, a vítima morava junto com os pais e na casa, né, ao fundo dos pais, e hoje, esse encontro dos dois irmãos lá, eles começaram a discutir, tiveram problemas, começaram as agressões, culminando com o autor pegando o veículo e atropelando o irmão. Ele via na óbito no local. O advogado de defesa de Germano afirma que sem antecedentes criminais, após a confissão e a versão prestada em depoimento, poderá favorecer a liberação do autor. A gente verifica um forte indício de legítima defesa e que ele reagiu a uma agressão do irmão, que agrediu os pais e agrediu ele. Ele estava com o filho dele de 3 anos no carro e o filho dele recebeu até uma pedrada, pelo que a gente verificou, e a fatalidade aconteceu, foi uma reação. A vítima, que morava no fundo da casa dos pais, deixou esposa e 5 filhos. Estou sem chão, não sei o que fazer, não tenho para onde ir, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Porque são 5 crianças, tudo pequenas, são todos pequenos. Eu estou assim, sem chão. Porque foi uma total crueldade que fizeram com ele. A mãe dos jovens, Catarina das Neves, não conteve a emoção ao lamentar o ocorrido. Meu filho foi defender a gente, que eles direto vinham caçando confusão com a gente. Que os dois é meu filho. A gente, que é mãe, ama os filhos da gente. Ele era muito bom. E o vice-diretor de uma escola de Uberlândia, preso na Operação Éden, foi solto pela Polícia Civil de Araxá. A investigação apura crimes de corrupção praticados por agentes políticos de Santa Rosa da Serra entre os anos de 2013 e 2016. E o Dair Floriano é suspeito de ser um dos principais atuantes do esquema de corrupção em Santa Rosa da Serra. Seria ele quem conseguia as notas fiscais falsas para abonar o desvio do dinheiro público. O professor foi encaminhado à delegacia de polícia em Araxá e interrogado durante cerca de 3 horas. Esclareceu os pontos que a gente perguntou, então as investigações vão seguir com o seu trâmite normal. O advogado de defesa, Cláudio Fortunato, disse que a liberação foi possível após a contribuição do suspeito com as investigações. O delegado entendeu por bem que não subsistiam os motivos autorizativos dessa prisão preventiva e já expediu alvará de soltura.
A Polícia Civil informou que 5 dos 8 presos na operação haviam sido liberados, entre eles um secretário direto da ex-prefeita Cleide Maria Rangel, um contador que prestava serviço à prefeitura e um ex-vereador da cidade. Com eles foram encontrados documentos, provas e 2 cheques no valor de R$4.000, que seria parte do repasse do desvio dentro da prefeitura. Ele admitiu a parcela dele de responsabilidade, assumiu os atos que ele praticou, né, e se dispôs a colaborar com as investigações, tanto é que ele forneceu diversas informações aí que vão ser de grande valia para o andamento do inquérito. De acordo com o delegado, os 3 foram liberados por medida judicial em Campos Altos, mas após a apuração dos fatos poderão ter novamente a prisão preventiva decretada. Essa hipótese não está descartada, mas de imediato não. Você vai ver a seguir: Encontro estabelece ações para atendimento de crianças e idosos em situação de risco. E Justiça determina que advogados paguem anuidade mais barata para a OAB. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Mortes em consequência de dengue quase dobram no estado em uma semana. Em Araxá, 5 casos de pacientes contaminados foram confirmados em apenas um dia. E a Secretaria de Saúde já alerta a população sobre os riscos de um novo surto da doença. As características da dengue mostram que a população mineira deve intensificar os cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti. De 3 em 3 anos, a epidemia da enfermidade. A última delas, a considerada a mais intensa, aconteceu em 2016. Na época, mais de 519 mil notificações foram registradas. Só este ano já são 23,8 mil registros. Nos 2 primeiros meses de 2016 e 2017, o estado não teve mais que 9 mil casos apurados. E o cenário do município vem demonstrando também as alterações nos números. Tínhamos, durante as primeiras 7 semanas do ano, 8 casos positivos. E essa semana, em apenas um dia, ontem, nós tínhamos 5 casos positivos. Isso nos preocupa, mostra aí realmente o surgimento de novos casos, de casos em quantidade significativa, em apenas um dia, e nos alerta e faz a gente chamar a população a se cuidar, aos primeiros sintomas e sinais, procurar o atendimento médico. Em 2019, já houve 7 óbitos registrados. No ano passado, 9 mortes foram confirmadas pela doença e outras 14 ainda seguem em investigação. Este período de meses quentes e chuvosos podem ser determinantes para a proliferação, devido à sazonalidade da doença. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, ações preventivas serão realizadas em toda a rede, com o principal objetivo de conscientizar a população sobre o problema. Nós temos 2 trabalhos. O trabalho de prevenção, que se mantém durante todo o ano, que é aquele que a gente trabalha com a população, no aspecto educativo, que é aquele de prevenção do Aedes, de retirada do acúmulo de água. Agora, no período do surgimento maior das doenças, a gente trabalha com os profissionais de saúde. Então, são as capacitações para o atendimento do paciente com suspeita de dengue e com dengue. Além dos casos confirmados, algumas suspeitas estão sendo analisadas pelo sistema de epidemiologia, a fim de certificar quais as áreas com índices de focos do mosquito, para uma atuação mais efetiva dos agentes. A recomendação é a procura imediata para o diagnóstico e tratamento, assim como cuidados básicos nas próprias residências. As pessoas cuidarem, usar repelente, aquela dúvida de qual usar, procurar o seu médico, verificar qual pode ser usado em criança, cuidar bem do seu quintal, maior número de focos sempre foi encontrado dentro de casa e o mais importante, seguir as orientações médicas quando da manifestação da doença. E o planejamento para a distribuição de recursos públicos foi apresentado a entidades que assistem crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. A reunião de trabalho aconteceu no auditório da Prefeitura, onde representantes de 41 entidades que atuam na cidade conheceram quais pontos precisam receber mais vigilância.
Araxá é considerado um município jovem. Quase metade da população tem entre 0 e 29 anos. No relatório de 2013 a 2017, foram registradas 5.491 ocorrências envolvendo menores de idade. Desses, 48% são autor, coautor ou suspeito. Do montante, 74% dos autores são homens e pouco mais de 52% das vítimas mulheres. O documento foi elaborado de novembro de 2017 a março de 2018 e serve como um ponto de referência para que as entidades do terceiro setor possam traçar metas para crianças, adolescentes e idosos, avaliando o que eles efetivamente necessitam. Com o documento pontuando todas as deficiências nas faixas etárias citadas, foi feito um chamamento para o maior desafio de municípios de todo o país: reduzir os índices negativos. O objetivo inicial era realmente mostrar, tanto para o órgão público e para as entidades que fazem um trabalho com a infância e com os idosos, a real situação do município de Araxá. Nós precisávamos ter uma clareza de dados. Quais são as nossas potencialidades, aquilo que mostra que nós estamos no caminho certo, mas também quais as nossas atuais deficiências. Todos os números computados foram compilados e agregam o diagnóstico, até a quantidade de senhores e senhoras atendidos na unidade de pronto atendimento. O exemplo, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, que chamou muita atenção, foi a quantidade de ocorrências envolvidas no trânsito. O idoso enquanto pedestre ou o idoso enquanto condutor. Porque o próprio idoso tem dificuldade de entender quando ele não tem condição mais de ser o condutor. E isso causa muitos problemas no trânsito que teve. Então agora, todas as instituições que trabalham com o idoso já começou a despertar. A ter essas conversas, a preocupar com ele na rua. Então o diagnóstico ele vem mostrar qual a preocupação nossa enquanto sociedade com essas políticas públicas. E advogados mineiros tiveram resposta positiva de ação movida na Justiça, que barrou o reajuste da anuidade cobrada pela OAB. A OAB é uma instituição que não recebe dinheiro público e se organiza com apenas a contribuição anual dos advogados cadastrados no órgão. O índice de correlação legalmente previsto para o reajuste da anuidade é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e o aumento deve ser anual, sem possibilidade de retroagir, mesmo na ausência de reajustes em anos anteriores. Com base nesse entendimento, a ação movida pela Associação dos Jovens Advogados de Minas teve parecer jurídico favorável. Ela impetrou essa ação na Justiça Federal em Belo Horizonte, e foi deferida, então, uma liminar. Na verdade, é uma decisão provisória. Essa liminar, ela autorizou com que aqueles jovens advogados inscritos na AJA paguem um valor de anuidade menor. A associação narra que após o pleito eleitoral bastante conturbado, a OAB Mineira reajustou o valor da anuidade de R$ 749 para R$ 925,76, um aumento de 23,5% sob a justificativa de que o valor do reajuste da anuidade 2019 foi calculado com base na recomposição inflacionária dos últimos 3 anos de congelamento. Este advogado falou sobre o cálculo e o valor da anuidade vigente. É justamente aí que se formou-se toda a celeuma. Porque o Conselho Seccional não promoveu reajuste nos últimos 3 anos. E há um provimento, o provimento 185/2018, que fala que o reajuste é anual. Então, por isso que a liminar foi deferida. O juiz concluiu que não pode a OAB retroagir o reajuste anual em período superior a 1 ano e, por isso, deferiu a tutela de urgência para que os associados da autora paguem a anuidade 2019 reajustado pelo INPC, com base no valor da anuidade de 2018. Porém, a Ordem dos Advogados de Minas Gerais já recorreu à liminar e orienta aos demais profissionais o pagamento com base no novo reajuste. Eu considero, sim, uma decisão acertada, tanto no sentido jurídico, porque os fundamentos jurídicos usados pelo juiz para fundamentar a decisão foram fundamentos muito coerentes, e também no sentido social, porque a decisão foi no sentido de que o cálculo do reajuste do valor da anuidade da OAB de Minas Gerais tem que ser baseado no índice nacional
de preços ao consumidor, e não com base nas recomposições inflacionárias dos últimos 3 anos. E isso aproxima, adequa o valor da unidade da OAB à real situação econômica do Estado de Minas Gerais. Em instantes, mineradora paralisa a atividade em barragem por segurança. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. O Centro de Controle Integrado de Defesa Civil apresentou como estão as condições de segurança das barragens das empresas do setor de mineração que operam no entorno da cidade. Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e Imprensa conheceram o resultado do trabalho de análise da situação das barragens das 2 mineradoras que têm sede em Araxá. A Defesa Civil fez as visitas à Mosaic e à CBMM e nós verificamos que as 2 empresas têm uma estrutura para fazer gestão de barragem, têm as suas gerências, uma equipe para monitoramento e acompanhamento e operação. E também foi nos apresentado todo o plano de segurança, mostrando que elas estão atendendo à legislação, seguindo os protocolos, né, que a Agência Nacional de Mineração estabelece. E fizemos também as visitas em loco e verificamos que as barragens, assim, na nossa visão, não apresenta nenhum indício de algum risco que possa acontecer. O município traçou um plano de ação para atuar de maneira ativa, executando políticas públicas em um trabalho continuado de acompanhamento da situação de todas as áreas de rejeitos e água. Desde o acidente em Brumadinho há algumas semanas, um número de mortos elevado, a obrigatoriedade de empresas que tenham barragem está cada vez mais exigente. Dentre elas, a partir de abril, todas devem instalar sirenes eletrônicas ao invés das que existem atualmente, que são manuais. O Centro de Controle Regional Integrado de Defesa Civil pontuou a realidade dos 16 locais. De todas as barragens existentes aqui no entorno do município, alguma, se romper, é possível chegar até o município? Não, na malha urbana não. Todas elas, se tiver um rompimento, a onda de inundação ela vai percorrer áreas rurais. Além das áreas existentes, mais uma está sendo construída. Por esses fatores, o controle será frequente. É o que nós estamos fazendo desde do primeiro acidente em Mariana, depois com o agravamento daquele acidente de Brumadinho, aquela tragédia. Isso alerta praticamente todos aqueles que trabalham nesse sistema e todos os municípios que ficam, digamos, à mercê, da competência de quem instalou as barragens e da responsabilidade. E a barragem B1, B4 da Mosaic Fertilizantes entrou em nível 1 de emergência por não ter atestado de estabilidade. Equipes da Agência Nacional de Mineração estiveram no local para realizar as vistorias. Na sede da mineradora, nós encontramos o itinerário normal. Veículos de carga entravam e saíam, assim como movimentação de funcionários. Ao lado da guarita, no restaurante, diversas pessoas almoçavam e não houve nenhum sinal de alarme. A barragem B1, B4 aqui da empresa entrou em nível 1 de emergência por não ter atestado de estabilidade. A Prefeitura estabeleceu junto à Defesa Civil que não havia risco nenhum para as barragens aqui do município. Porém, agora a Agência Nacional de Mineração já emitiu alerta e aproveitou para pedir a atenção também dos dirigentes da empresa para alertar todo o perímetro que pode ser afetado. De acordo com a empresa, o plano de ação que contém informações gerais sobre as barragens, resultados do estudo de rompimento hipotético,
mapa da inundação da barragem e lista dos procedimentos em situações de emergência, fluxograma dos responsáveis pelas ações e fluxo de notificação de atendimento emergencial foram atualizados e protocolados na última semana junto à Prefeitura de Araxá e Defesa Civil. Ainda segundo a mineradora, não há previsão de retorno das atividades até que ocorra uma nova avaliação. A ANM solicitou sirenes móveis na mancha de inundação, tendo em vista ainda não terem implementado o sistema de alerta, com prazo legal até 17 de junho. Além disso, pediu que fosse implantado monitoramento em tempo integral para ser instalado em 30 dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a barragem B1-B4 tem capacidade de 24 mil toneladas de rejeito, com altura máxima de 57 metros, e o material da lama da produção de fosfato. A mineradora informou ao órgão que se trata de um produto sem contaminantes, inerte. Diante do exposto, eles protocolaram um documento aqui no Corpo de Bombeiros de Araxá. A empresa suspendeu os trabalhos que eram realizados, os rejeitos que eram jogados dentro da mesma foram suspensos, foram feitos contatos com os moradores que estão logo abaixo da represa, e vale ressaltar que não tem aquele risco iminente de rompimento da barragem. Fizeram os contatos para que todos os órgãos de segurança pública possam ficar atentos. E caso ocorresse, em última hipótese, rompimento da barragem, a lama não atingiria a zona urbana e também aquelas moradias na zona rural também não seriam atingidas. E a gente encerra por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Sintonia. Assista agora Café Sintonia e acompanhe todas as notícias no diariosintonia.com.br. Boa tarde para você. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.